Oi, gente, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje eu vou mostrar a Casa de Vidro, a casa em que a arquiteta Lina Bobardi morou, ela que projetou o MASP. Já se inscreve no canal porque é muito importante para eu continuar gravando vídeos como este. Ali embaixo é o portão de entrada e aqui era a garagem e hoje funciona como recepção e loja do Instituto Bardi. Aquelas cadeiras ali dentro também são projetos da Lina, é a cadeira girafa. Ela surgiu quando Marcelo Ferraz e Marcelo Suzuki se uniram à Lina Bobardi para trabalhar em uma série de projetos em Salvador. Um deles era o restaurante da Casa do Benim. E esse trio se frustrou com o que viu no mercado e resolveu desenvolver algumas peças por conta própria, resultando então nessa cadeira, que ficou conhecida como cadeira girafa. Essa vegetação não é nativa. Na época que essa casa foi construída, em 1951, esse terreno era vazio. Foi a Lina que fez um trabalho de paisagismo e transformou esse terreno pouco a pouco, à medida que as árvores foram crescendo. Foi a própria Lina Bobardi que projetou essa casa e a natureza é parte integrante do projeto. Repare como a Lina respeitou a topografia do terreno. No caso, ela respeitou o caminho natural do terreno e o alterou minimamente, o que acaba sendo também uma opção mais econômica e sustentável. Essa foi a primeira casa construída no bairro Morumbi, um bairro nobre de São Paulo, onde também está localizada a mansão do Silvio Santos. Eu comentei sobre a topografia e vou explicar um pouco melhor sobre isso. Topografia é a ciência que estuda as características naturais ou artificiais da superfície de um terreno. Quando você vê um terreno como este, em que há diversos níveis, aqui é bem mais alto que a entrada, e você imagina que a melhor opção é aterrar, que seria fazer um nivelamento do terreno, também conhecido como terraplanagem, você não estaria respeitando o caminho natural desse terreno. Há casos em que o nivelamento do terreno é o ideal a se fazer, mas isso quem irá dizer é o profissional. E como uma das principais intenções da arquiteta Lina foi preservar o perfil natural do terreno, a casa foi construída sobre pilotis. Uma dúvida muito comum é se existe diferença entre pilotis e pilares. Um pilar é uma forma estrutural que recebe carga de um edifício no sentido vertical. O pilotis é um pilar. A diferença entre eles é que o pilotis, além de sustentar a edificação, ele deixa um vão que permite a circulação de pessoas. O termo pilotis é de origem francesa e significa palafita. Palafita é um conjunto de estacas que sustentam habitações construídas sobre a água. Essas ficam na Amazônia e são conhecidas como casas flutuantes. Algumas pessoas associam palafita à pobreza, mas não é sobre isso. Está relacionado à sustentação de habitações sobre as águas. Esse outro exemplo é uma palafita chique. Fica na Polinésia Francesa, em uma ilha chamada Bora Bora. Voltando aos pilotis, essa casa da foto é a Ville Savoyard. Ela está localizada na França e foi considerada um dos maiores ícones da arquitetura moderna. Foi projetada por Le Corbusier e para ele há alguns pontos que fazem com que a arquitetura seja considerada moderna, como pilotis, janelas em fita, entre outros. Já essa outra foto é de Brasília, é a fachada do Palácio do Planalto, obra de Oscar Niemeyer. Conforme a tecnologia foi avançando, surgiram pilotis inclinados, assimétricos, arredondados. Repare que além de servir como apoio estrutural, os pilotis também podem agregar na estética do projeto. Voltando à Casa de Vidro, essa é uma foto de 1951. Achei interessante que dá para ver bem como a vegetação estava diferente nessa época. Repare que no canto inferior direito tem um pequeno espelho d'água. Agora olhe para cima, onde está a calha, esse retângulozinho preto que está na extremidade da fachada. Aqui. O caule da árvore está na frente, mas dá para ver que tem uma calha aqui. E a água da calha cai direto no espelho d'água. Está vazio agora, mas é aqui. E olhe como a planta costela de Adão tornou esse espaço lindo. Um dos acessos à casa de vidro é por meio dessa escada. Olhe como o corrimão é fininho e se integra muito bem à natureza. Essa mulher da foto é a Lina. Os moradores dessa casa eram esses dois da foto. A Lina era arquiteta e o Pietro era jornalista e foi um dos fundadores do MASP, Museu de Arte de São Paulo. Eles eram italianos e vieram para o Brasil após a Segunda Guerra Mundial.
Repare que os caules das árvores têm praticamente a mesma espessura dos pilotis, e isso foi proposital. A Lina queria que tivesse esse efeito de integração com a natureza. Ali embaixo era o ateliê da Lina, depois eu vou descer lá para mostrar. Aqui tem esse pátio interno com uma árvore remanescente da vegetação local que foi mantida. Olhe como a vista é linda, e é linda tanto daqui da área externa quanto do interior da residência. Esse é outro ângulo da escada que eu mostrei aquela foto da Lina. E subindo aqui, acessamos a sala de estar. Repare que não tem lâmpadas no teto, como estamos acostumados a ver. A iluminação desse ambiente é composta por luminárias de piso e arandelas. Arandela é um tipo de luminária que é fixada na parede. E diversos mobiliários que estão aqui foram projetados pela própria Lina. Essa casa recebeu o nome Casa de Vidro por causa dessa fachada envidraçada. Essa mulher da foto é a Lina. No lado esquerdo dessa imagem dá para ver que o vidro está aberto. São diversas folhas de correr e são do piso ao teto. Isso faz com que a fachada fique completamente aberta. Hoje em dia o corpo de bombeiros não permite isso. É lindo, mas é muito perigoso. Teria que colocar um guarda-corpo ali. Falei que a arandela é um tipo de luminária que é fixada na parede e nessa foto dá para ver uma delas. Do lado direito dessa foto tem uma janela de vidro, ao lado tem uma cortina e na parede tem uma arandela. Nessa imagem, do lado esquerdo, dá para ver a árvore que eu mostrei quando eu estava lá embaixo. E na frente desse pilar, que está do lado direito da foto, tem uma luminária de piso e na parede tem uma arandela. Embora a iluminação indireta seja muito confortável, normalmente as casas aqui do Brasil, mesmo que tenham luminárias de piso e arandelas, também tem a opção de uma iluminação geral no teto, uma iluminação direta. Como a Lina e o Pietro eram italianos, o fato de não ter lâmpadas no teto pode estar relacionado à cultura deles. Se eu falasse que essa casa foi feita recentemente, daria para acreditar? Até daria. É uma casa com bastante vidro, e isso é bem contemporâneo. É uma casa que tem características das casas que saem em revistas de decoração, mas é uma casa da década de 50. Nesta casa, a Lina e o Pietro recebiam diversos artistas, como Gilberto Gil, e eles gostavam de fazer eventos sofisticados em casa. Isso explica o fato da cozinha ser maior do que as cozinhas daquela época. Repare que aqui tem lâmpada no teto. Esse ambiente contempla o que uma cozinha de restaurante oferece, como fogão industrial e extensas bancadas de trabalho. Lá no fim da cozinha, depois daquela porta, tem uma escadinha. Vou lá mostrar a fachada posterior. Nessa direção ficavam o canil e a horta. Vou mostrar a fachada lateral e daqui a pouco eu volto aqui. Achei interessante que tem um forno de pizza aqui. Lembra que falei que há alguns pontos que fazem com que a arquitetura seja considerada moderna? Como pilotis, janelas em fita. Uma janela em fita consiste em uma abertura horizontal contínua. E essas duas janelas aqui iluminam a cozinha. Essa casa é um ícone da arquitetura moderna no Brasil. Ali embaixo é o portão de entrada. Essa é a fachada posterior, nem parece ser a mesma casa. E aqui é a porta que eu mostrei quando eu estava lá dentro, na cozinha. No caso, aquela fachada lá da frente, toda envidraçada, é a fachada frontal. E essa fachada do fundo é a fachada posterior. O terreno tem quase 7.000 metros quadrados de área e o casal tinha 20 gatos e 10 cachorros. Ainda bem que o terreno é bem grande. E aqui é onde era o canil. Repare que em contraposição ao volume leve e aberto dos espaços de convívio da casa, lá onde eu mostrei a sala de estar, em que as fachadas são de vidro, nessa área privada dos quartos e áreas de serviço, é opaco e composto por tijolos comuns, e apoiam-se ao fundo sob a subida natural do terreno, criando assim dois volumes sólidos voltados para o pátio central entre eles. Características construtivas tipicamente vernaculares. A arquitetura vernacular tem caráter local ou regional, em que são empregados materiais e recursos do próprio ambiente onde a edificação está inserida. Se descermos essa escada aqui, chegaremos ao ateliê em que a Lina fazia seus projetos. Esse ateliê é oposto ao estilo modernista da casa, é uma construção tradicional com uma cobertura de 2 águas de telhas cerâmicas e com fechamento em madeira. O escritório da Lina, na Itália, foi bombardeado durante a Segunda Guerra
e em 1946 a Lina e o Pietro vieram para o Brasil na esperança de buscar uma nova realidade, fugindo do cenário de pós-guerra da Itália. E em 1951, a Lina se naturalizou brasileira. A Casa de Vidro foi tombada em 1987 como patrimônio histórico e atualmente abriga a sede do Instituto e o acervo do casal Bardi. Quando uma edificação é tombada, significa que a conservação dela é de interesse público e ela está vinculada a fatos memoráveis da história do Brasil. As visitas à Casa de Vidro são guiadas por educadores bilíngues, duram em torno de 50 minutos e acontecem às sextas e sábados, às 10, às 11h30 e às 15h. É necessário adquirir o ingresso pelo site. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like e lembrando que tem vídeo novo toda terça e quinta-feira. Beijo e até o próximo vídeo.